Você acompanha agora a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, que hoje debate o tema violência nas escolas. Acompanhe os trabalhos. Glória a Deus. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero saudar os servidores dessa casa, nossos convidados, o público que nos acompanha presencialmente e por meio da TV Alice, invocando a proteção de Deus, havendo aqui quórum, declara abertos os trabalhos dessa reunião da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores, solicito ao secretário da comissão que proceda à leitura do expediente. Antes, justificar aqui a ausência temporária do deputado Vandinho Leite, que teve um outro compromisso no mesmo horário, mas está a caminho, e aproveito o ensejo para registrar nesta abertura a presença da deputada Camila Valadão. Para a leitura do expediente, por gentileza. Leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 049/2023, do gabinete da excelentíssima senhora deputada Camila Valadão, justificando a ausência na reunião ordinária dessa comissão realizada no dia 28 de março de 2023. Proposições recebidas não houveram no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados também não houveram no período. As proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período, senhor presidente. Passamos à ordem do dia, tema a ser discutido nessa reunião, mais uma vez, é o tema da segurança nas escolas, onde, por deliberação dos deputados, foi determinada o convite ao Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Espírito Santo, SINEP-ES, e à Associação de Pais e Alunos do Espírito Santo, a SOPAES. E aí registramos a presença, nesse momento, a presença do sindicato. A presença do presidente do SINEP, Bruno Loyola, Del Carmo. Perfeito. Registrando, então, a presença e agradecendo do presidente do SINEP, senhor Bruno Loyola Del Caro. Convidar, então, o presidente do SINEP, senhor Bruno Loyola, para que possa assentar aqui conosco. E desde já gostaria de franqueá-lo a palavra, a fim de que possa fazer suas considerações iniciais, Bruno, acerca da segurança nas escolas, que é o tema proposto para a nossa reunião nesta data. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Alcântara Filho, presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, deputada Camila Valadão, membro dessa comissão também, em nome da diretoria do SINEP Espírito Santo. O SINEP é uma entidade mantenedora do ensino particular de todo o nosso estado, de sul ao norte do Espírito Santo, compreende da educação infantil ao ensino superior. Então, toda essa base, todo esse segmento está associado àqueles que estão associados ao SINEP. O SINEP tem, na pauta presente aqui hoje, tem dialogado com as instituições, tem dialogado com o governo, dialogado com os partícipes de todo esse processo da segurança nas escolas. Essa já era uma pauta vinda desde o início do meu mandato, que se iniciou em agosto do ano passado, culminou com algumas operações do fatídico evento lá em Aracruz, em razão de ter ali um associado do nosso sindicato, o CEPC, e desde lá nós temos uma pauta constante na atualização das ações de segurança do governo e, obviamente, na informação das ações que as instituições devem
conseguir tratar dentro das suas estruturas, e aí as estruturas físicas e estruturas de aluno, de pessoal, estruturas socioemocionais, e a gente também vem tratando. Trazendo uma pauta na segunda-feira da semana passada, em reunião com o secretário Vitor De Angelo, secretário de Educação, no qual nos apresentou um rol de itens que serão apresentados do governo do Estado no dia 27, próximo, às 10 horas, no Palácio. Tão logo tivemos acesso a essas informações preliminares, encaminhamos e temos feito contato diariamente com aquelas instituições que precisam. É um tema muito importante, deve ser dialogado com todas as partes da sociedade, governos, entes privados, entes públicos, associações, professores, técnicos administrativos, alunos, e temos acompanhado aí a evolução das ações que as escolas têm feito aqui no nosso Estado. Por enquanto, presidente, essa é a consideração. Agradecendo as considerações iniciais e a título de informação para todos que nos acompanham, esta comissão ela tem tratado desde o início da legislatura e da sua composição esse tema como prioridade, tendo em vista o que aconteceu no município de Aracruz, onde eu resido, em Coqueiral, em novembro do ano passado, e que ganhou uma nova tônica com os novos incidentes em relação à segurança das escolas, e hoje se tornou um tema prioritário não só dessa comissão, mas da Assembleia do Governo do Estado, e um tema de notória relevância em todo o território nacional. Por isso, o objetivo, uma vez que nós já realizamos uma audiência pública em Coqueiral, onde ouvimos o secretário de Segurança, ouvimos a Secretaria de Educação, ouvimos profissionais envolvidos e famílias envolvidos no acontecido, lamentavelmente, em Aracruz, em Coqueiral. Temos debatido isso a título aqui desta comissão, e o objetivo hoje o principal objetivo com o convite formulado ao sindicato é no sentido de que possamos tomar conhecimento também daquilo que, eventualmente, as escolas particulares do Estado do Espírito Santo têm pensado, dialogado e já têm executado, uma vez que a iniciativa privada ela é muito mais célere do que a iniciativa pública. Antes de fazer qualquer outra consideração ou pergunta, vou aqui franquear a palavra à deputada Camila Valadão. Obrigada, presidente da comissão. Quero saudar, Bruno, a sua vinda aqui. Como o deputado falou, aqui no âmbito da Assembleia, nós iniciamos essa legislatura em 1º de fevereiro, desde o início, já com o histórico do massacre de Aracruz, o triste histórico, obviamente, essa casa vem se debruçando a partir de várias comissões acerca desse tema. A gente tem a Comissão de Segurança, que teve, inclusive, várias reuniões com várias formulações acerca desse tema. A gente tem a Comissão de Direitos Humanos, que vem se debruçando também. Nós agendamos uma audiência pública para o próximo dia 25 de maio. Hoje é 25 de abril. Hoje são 5 meses do massacre de Aracruz. Então, a gente teremos uma audiência pela Comissão de Direitos Humanos quando nós completarmos 6 meses, na perspectiva não só de formular respostas políticas, porque elas precisam ser dadas, no sentido da gente ter estratégias onde a gente avance no sentido de pensar a segurança nas escolas, mas a gente sabe que não se refere só às escolas, a gente tem um desafio que está para fora do ambiente escolar, e esses impactos recaem também sobre as escolas. Então, é uma violência contra as escolas, mas não é só. Então, a gente precisa pensar medidas que perpassem pelo ambiente escolar, mas não só. Então, para além de pensar formulações do ponto de vista público, nós entendemos a necessidade de justiça e de reparação para as vítimas do massacre de Aracruz, e a audiência pública de 6 meses, no dia 25 de maio, terá essa tônica, a tônica de tentar mobilizar
passado esse período, as vítimas, os familiares das vítimas fatais, as vítimas que estão em processo de recuperação e também, obviamente, pautando a necessidade de reparação e de justiça. Para além disso, a Comissão da Infância também tem se debruçado acerca desse tema. Ontem nós tivemos a notícia, inclusive pelos veículos de imprensa e da própria Assembleia, que o presidente da Casa, a gente ainda não tem maiores informações, né, deputado, mas que o presidente da Casa irá constituir um grupo de trabalho que será integrado por várias comissões, o que eu particularmente considero como uma excelente iniciativa, levando em consideração que o Legislativo ele também precisa ser protagonista nessa pauta, articulando as diferentes comissões, cada uma dentro da sua prerrogativa, dentro da sua competência, obviamente, mas tentando criar um espaço de convergência. A gente sabe que esse tema tem muitas polêmicas, né? E eu, particularmente, sou favorável às polêmicas desde que elas ocorram dentro do espaço do debate democrático, né? Tem diferentes vertentes de como traçar as estratégias para o enfrentamento dessa conjuntura. Então, eu quero saudar a comissão por também estar aí preocupada e se debruçando com essa temática. Aqui na Casa tem vários projetos tramitando acerca desse tema, alguns dos quais eu tenho discordância do ponto de vista do mérito, mas considero que esse é o espaço, sim, que esses debates precisam ser colocados. Quero aqui agradecer as palavras da deputada Camila, no que tange de forma muito pertinente aos trabalhos desta comissão, mas também aos trabalhos das demais comissões e do Poder Legislativo Estadual, que de forma uníssona tem buscado soluções e colocado essa pauta acima de qualquer questão partidária ou política, no que tange a busca por mais segurança nas escolas ou por escolas sem violência. Fazer uma menção honrosa aqui também ao senhor Geraldo Diório, que é o superintendente do sindicato aqui no Estado do Espírito Santo, que nos abrilhanta com a sua presença. Passado esse momento, que eu abro a oportunidade para que nós possamos dialogar um pouco sobre esse tema, e aí eu gostaria de iniciar fazendo alguns questionamentos para que a gente possa entender, e eu acho que o grande objetivo hoje é que a gente possa entender um pouco como a iniciativa privada ela tem lidado com essa, podemos dizer assim, com essa crise de segurança nas escolas, que já tem sido pauta aí do poder público, mas que acredito que certamente também tem tomado aí boa parte do diálogo através do sindicato e dessa união de escolas particulares do Estado do Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar ao senhor Bruno, na qualidade de presidente, primeiro assim, qual o sentimento que se tem em relação às escolas particulares do Estado do Espírito Santo, qual o sentimento que se tem em relação a esta questão de segurança de forma ampla, qual é o sentimento e qual é o sentimento que vocês têm também em relação às ações ou às propostas até então apresentadas pelo governo do Estado. Nós, como muito bem disse a deputada Camila, nós temos 5 meses do episódio em Coqueiral de Aracruz, de lá para cá o poder público se movimentou e haja vista o senhor ter nos colocado aqui um recente diálogo com o secretário de Educação. Primeiro, qual que é o sentimento interno das escolas particulares e qual que é o sentimento em relação ao poder público, as ações propostas e tomadas até o momento? Bom, o tema segurança ele é muito sensível, né? A sensação de segurança, né? Nós estamos seguros aqui, 100% seguro, em qualquer ambiente. Então, a expressão segurança é uma forma de esse sentimento, né? É óbvio que a gente tem que tratar das estruturas e no nosso caso em especial, das escolas, das pessoas. O senhor ponderou na sua fala passada que as escolas, por ser da iniciativa privada, das quais a gente representa, são mais céleres nas suas tomadas de decisões. E isso, tão logo, eu estou chamando de a segunda onda, né? Nova onda
do tema. Nós fizemos essa interação com o governo. A gente já vinha tendo, né, uma ação junto ao então capitão, agora major, Eliandro, para poder bimestralmente termos reuniões com os gestores das escolas para poder falar do como andava as possibilidades que o tema precisa, então explicar bem passado o como tratar. A gente então tem essa capacitação que a gente vai fazendo, o sindicato faz, e entendendo algumas necessidades pontuais que algumas escolas podem estar necessitando. E, mais uma vez falando, né, nós representamos da pequena escola, de uma pequena creche, até a Universidade de Vila Velha, do qual tem uma segurança diferente, né, de uma pequena creche. Então, nosso papel é buscar, junto, né, ao governo, junto aos atores da segurança, né, as possibilidades. A gente fez um primeiro comunicado, rodamos aí 250 cartazes para as nossas instituições, no qual dizia, sabendo de alguma denúncia, alguma notícia sobre o tema, e aí não destacando um tema, né, em especial, mas do tema da segurança, ligar para o 181, né, e em caso de algum evento, ligar imediatamente para o 190. Então, na semana passada, nós rodamos isso, e aí a rapidez do setor privado consegue responder rapidamente. Então, nós fizemos isso. E agora, pautando junto, nós não temos assento na comissão do governo, né? O governo tem lá a comissão que está tratando do assunto da publicação do manual, da documentação da segurança nas escolas. Nós dialogamos com o governo, mas nós não temos assento. Então, estamos, esperando, né, buscando interagir, mas esperando dessa implantação daqueles quesitos. Vocês devem lembrar, quando foi apresentado na Comissão de Segurança, no Pleno da Assembleia, né, o capitão Major Eliandro apresentou lá aqueles 15 requisitos que na última reunião que nós tivemos, eram 16 requisitos, né, desde a criação da delegacia especializada sobre o tema, até reuniões com diretores e gestores das unidades, seja elas da rede pública ou da rede privada. Então, nós estamos acompanhando isso, não estamos fazendo parte do processo, mas estamos acompanhando. Entendemos, óbvio, que nós, enquanto instituições, provemos segurança, nós temos segurança nas nossas instituições, mas segurança, a gente tem uma segurança pública, né, uma segurança especializada, que acreditamos que o governo vai entregar isso para a sociedade no dia 27. Perfeito. Em relação ainda ao governo do Estado, eu, dentre algumas propostas que eu tive a oportunidade de apresentar nessa casa, uma delas é uma proposta de médio e longo prazo que foi instituída inicialmente pela Prefeitura de Suzano, mas é um case de sucesso. Eu estive em Suzano dialogando com o secretário de Educação, o Leandro, e lá eles fizeram o primeiro passo do poder público, após a assistência inicial dada à comunidade escolar afetada, eles fizeram a contratação, através de parcerias, de um plano, de uma consultoria, na verdade, que resultou num plano de combate à violência nas escolas, mas de forma integrada. Integrou várias secretarias, de forma a monitorar as crianças com potencial risco. Enfim, é um projeto que, inclusive, foi apresentado ao governo do Estado, além do projeto de lei apresentado aqui nessa casa. Mas eu gostaria de perguntar, ainda no que tange ao poder privado, às escolas privadas, à iniciativa privada, se foi realizado, ou se tem pelo sindicato, ou se tem conhecimento de haver sido realizado qualquer estudo sobre segurança pública de forma privada, se tem algum planejamento integrado entre as escolas da iniciativa privada, se foi feita alguma orientação no que tange a
equipamentos ou ações de segurança, além das que já foram pelo senhor aqui apontadas, ou se o entendimento do sindicato é de que a incumbência aí da segurança, da sensação de segurança, cabe, sobretudo, ao Estado, que é um fato. Mas quais ações concretas foram adotadas e, principalmente, se foi organizado ou se foi pensado isso, um estudo, uma consultoria ou algo que possa orientar aí as instituições privadas e que, eventualmente, venha a servir também para que o governo do Estado possa aproveitar como exemplo? Não, a gente não tem nenhuma contratação ainda de um estudo macro que se encaixe, né, a todo o segmento. Cada unidade ela é uma unidade, cada localidade é uma localidade, então você criar um manual, lógico, existe um manual de boas práticas aqui que a gente até entende como sendo, né, passível de adotar, que nós até fizemos, que é restringir o ambiente escolar às pessoas daquela instituição, ou seja, alunos e docentes e profissionais daquelas instituições. Então, essa foi uma atitude que nós fizemos lá atrás, mas montar uma estratégia para todo o segmento, a gente não tem isso contratado. A gente tem sim, na apresentação dessa cartilha do governo, aí destacar aquilo que a gente enxergar em conjunto com o governo, que é de aplicação mais rápida para nossas instituições, e encaminhar para as nossas instituições fazer a devida, né, apresentação e contratação. Minha última pergunta no momento, assim, volto a reforçá-la. Qual o sentimento da iniciativa privada, do sindicato, e aí falando em nome, de forma geral, óbvio, das escolas particulares do Estado, em relação às ações propostas e já adotadas pelo governo, se elas são suficientes ou se o sindicato eventualmente apontou algumas outras ações necessárias para que nós possamos, além do médio e do longo prazo, tratar essa solução, mas de forma urgente restabelecer o sentimento, a sensação de segurança que vem assolando aí as famílias capixabas. Assim, a nossa visão é que essa palavra que o senhor colocou agora é muito importante, da urgência. Ao nosso ver, o tempo, nós tivemos aí um evento marcante no dia 20 passado, né, que mobilizou muita parte da segurança pública. As instituições privadas tiveram que fazer um movimento muito forte em razão da pressão sofrida, né, no ambiente escolar, contratação de vigilância externa, aprimoramento das suas técnicas, né, das suas questões de ingressar nos ambientes escolares. O nosso sentimento é que isso precisa ser rápido, né, porque as ações de segurança elas precisam ser tomadas rápida. Então, como a gente não faz parte, não tem assento no comitê, o que a gente pediu ao governo é que fizesse rápido, né, porque aí você cria uma atmosfera pautada por esses órgãos especialistas, né, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Polícia Civil. Então, quando a gente tiver de posse desse documento, né, a apresentação desse documento, aí que a gente possa realmente fazer uma distribuição, uma orientação adequada, né, para as nossas entidades. Perfeito. Em relação aqui à questão da segurança que foi contratada aí para uma boa parte de escolas particulares, o senhor mencionou, ela foi pontual para o dia 20, ela tem sido uma constante nesse meio tempo, e ela, em regra, é uma segurança, pelo que o senhor tem observado, é uma segurança, é uma vigilância armada ou meramente desarmada? Só para constar, por gentileza. A iniciativa privada, as nossas instituições, elas possuem, né, há um bom tempo já, a contratação de empresas especializadas. Acho que no mercado capixaba aqui,
A gente pode elencar pelo menos umas 5 a 6 empresas que prestam esse tipo de serviço. E, obviamente, que o ambiente escolar ele não permite, né, a segurança armada num ambiente escolar. A gente não há uma previsão em razão, né, desse ambiente ter menor de idade não ter segurança armada. Então, é prover segurança desarmada. Então, a nossa orientação é que as escolas, aquelas que o fizessem com empresas especializadas e segurança desarmada. Perfeito. Passo a palavra aqui novamente à deputada Camila Valadão para que possa promover aí as suas indagações. Satisfeita? Uma vez satisfeita, retorno a palavra ao senhor para que possa fazer suas considerações finais, aqui desde já agradecendo também a disponibilidade. Bom, o Cinep está sempre à disposição para dialogar com toda a sociedade, né? A gente representa aí um universo de 90% do alunado do nosso estado, do que eu falei, né? Da menor creche particular até a universidade privada que nós temos aqui no estado, está na nossa base, de norte a sul, todo o nosso estado. Então, a gente compreende muito bem o tema, está em constante alinhamento com as autoridades e entregando para o nosso associado essas informações, toda essa pauta que tem acontecido, mais uma vez, né, aguardando aí, né, posicionando, mas aguardando o dia 27 para que o governo entregue à sociedade capixaba esse plano, né, essa cartilha. Há uma movimentação nacional nesse sentido também. A gente já tem recebido de outros Cineps do Brasil algumas cartilhas que já foram provisionadas. Isso não é um caso exclusivo do Espírito Santo. Essa é uma pauta nacional, uma pauta mundial, não é só nacional. Então, interagir com as escolas, trazer conhecimento de especialistas sobre o tema. A gente tem feito palestras sobre o tema psicossocial, uma pauta de 5 reuniões agendadas para esse ano, já fizemos 2 com uma profissional, que traz aí experiências vividas e resultados ao ser humano, né? Nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de segurança patrimonial, física das pessoas, e estamos também trazendo, né, pessoas para falar para as nossas instituições, temas relacionados, né, socioemocionais. Então, tem feito um trabalho grande e esperamos contar com uma boa participação dos entes públicos para que a gente consiga ter um resultado satisfatório, né, sobre esse tema. Obrigado e uma boa tarde a todos. Perfeito. Agradecendo a participação aqui, atendendo ao nosso convite, o senhor Bruno Loyola Del Caro, que é presidente do Cinep, e que pôde aqui trazer uma visão das instituições privadas à luz do sindicato, como representante do sindicato, que muito nos acrescenta nesse debate. Desde já, Bruno, nos colocamos à disposição, como dito, a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, mas a Casa integralmente tem se mostrado muito ativa e muito solícita no que tange a esse debate tão relevante no Estado do Espírito Santo, no Brasil e, como você muito bem disse, no mundo também, para que nós possamos, o mais breve possível, através do poder público, restabelecer a sensação de segurança nas escolas, conferindo aí paz às famílias capixabas e a toda a comunidade escolar. Muito obrigado, continuaremos à disposição. Que Deus abençoe. Vou fazer um registro aqui agora da presença da senhora Maria Aparecida Araújo, que também nos honra com a presença, e é secretária de Escolas Quilombolas, participa também da Associação de Pais de Alunos do Estado do Espírito Santo, e gostaria de franquear a palavra também, caso queira fazer as suas considerações. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar participando desse momento com a comissão e, principalmente, ouvir, né,
a preocupação do sindicato com a segurança dos nossos filhos e filhas nas escolas, tendo em vista que esse período tem sido de muito terror e atribulação para os alunos, onde às vezes eles não têm vontade de ir para a escola por insegurança, por não se sentir seguro. Então é uma honra estar aqui acompanhando esse momento de preocupação e de construção da segurança das nossas escolas públicas e privadas. Em especial, né, aqui eu represento a Secretaria de Escolas Quilombolas no segmento da ASOPAES, Associação de Pais e Alunos do Estado do Espírito Santo. Muito obrigada. Espero poder acompanhar também mais de perto os trabalhos que estão sendo realizados aqui nessa Casa de Lei. Excelente. Nós que agradecemos a presença, representando, então, todos os pais e mães de alunos do Estado do Espírito Santo. E, como dito, a comissão, desde o primeiro momento da sua instituição, tem se debruçado sobre esse tema de forma prioritária. Nós temos tratado, colocado luz nesse tema, que após os episódios que ocorreram no decorrer desse ano, também ganharam aí tônica nas demais comissões, mobilizando, como disse a deputada Camila, inclusive a presidência da Assembleia está fazendo uma comissão, um grupo de trabalho, integrando aí as comissões para que possamos fazer enfrentamento a esse tema, cobrando ações concretas e céleres do governo do Estado. Franquear a palavra à deputada Camila novamente. Peço até desculpas, eu estou aqui no telefone porque eu estou recebendo um conjunto de demandas aqui como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Às vezes as coisas explodem e a gente tem que dar algumas respostas imediatas, então peço desculpas. Mas eu quero saudar a presença da ASOPAES, dizer da alegria de ter uma representante quilombola, inclusive, enquanto Comissão de Direitos Humanos, a gente também tem acompanhado essa temática, os desafios na área da educação. Eu quero só, para além de todos os temas que foi mencionado aqui, foi falado, inclusive, do ponto de vista da saúde, psicossocial. Eu sou assistente social de formação. Uma das nossas pautas históricas enquanto categoria profissional é a defesa da inserção de assistentes sociais e psicólogos na rede pública de ensino, por entender, obviamente, não que a escola tem que virar uma clínica, nada do tipo, ao contrário, mas que na escola, por exemplo, comparecem muitas questões que estão vinculadas tanto à área social como à área da saúde mental, e não que nós teremos com psicólogos nas escolas atendimento psicológico, nos trata disso, mas se trata, sim, de uma ponte, de uma articulação com a rede de atenção psicossocial. Essa temática acabou ganhando ainda mais relevância nesse contexto de violência contra as escolas. Já era uma temática nossa antiga, porque a gente já acompanhava um conjunto de questões no âmbito da educação, mas que eu considero que, do ponto de vista de um enfrentamento, para além daquilo que é imediato, a inserção desses profissionais dentro da escola nos possibilita um cenário que é um cenário de ter uma escola como um espaço de acolhimento, não só na perspectiva de acompanhar jovens, adolescentes com questões vinculadas à saúde mental, mas também um espaço escolar como promoção da vida, que é o que a gente defende, se contrapondo a essa lógica que a gente tem hoje, né? Então, eu quero dizer que esse é um dos temas que foi apontados pelo governo do Estado, que, na nossa avaliação, contribui para a gente avançar. Eu, particularmente, sou contrária àquelas perspectivas de fórmulas mágicas para problemas que são extremamente complexos. Eu, por exemplo, sou contrário a que a escola se torne um espaço militarizado, hostil, armamento e etc, etc. Aliás, infelizmente, os projetos que a gente vê tramitando muito vão por essa linha, uma linha que, na minha avaliação, não contribui para a gente avançar dentro de uma lógica de escola segura. Ao contrário, contribui para a gente transformar esse um espaço mais hostil. A escola sempre foi um espaço de segurança. A educação sempre foi um espaço promotor da vida. E a gente defende que esses espaços continuem sendo assim. Menciono a inserção de assistentes sociais e psicólogos, mas esse não é o único tema, obviamente. Defendo a necessidade de um protocolo, de um programa, e estarei lá no dia 27
para ver o que o governo do Estado pretende lançar, e aquilo que eu acho que não avança, a gente vai apontar como crítica, porque a gente acha que é preciso pensar medidas preventivas, medidas reativas, sabe? Eu acho que a gente tem muita coisa para avançar nesse sentido. E uma outra coisa que o nosso mandato levantou também, né, em visitas, inclusive em escolas, no caso da rede pública. A gente tem escolas, por exemplo, que sequer têm segurança patrimonial, né? E eu não estou falando de segurança armada, porque eu nem defendo segurança armada nas escolas, mas estou falando daquelas escolas onde muitas vezes é o coordenador, o pedagogo que tem que ir lá abrir a porta, né? Porque você sequer tem alguém que faz ali esse controle de acesso na escola, ou esse acompanhamento permanente. Dependendo do tamanho do quantitativo de alunos e de espaço físico, a nossa rede não garante sequer esse segurança, né? Então, eu estou aqui também dizendo o seguinte, tem muita coisa para avançar dentro das condições que nós já temos hoje, né? Então, que a gente possa fazer investimentos, mas que esses investimentos sejam assertivos. E as experiências que demonstram mais armamento, mais parafernália, vou usar essa expressão, nos próprios Estados Unidos, né, é uma referência, pouco avançaram, né? Então, que a gente também aprenda com os fracassos de outros modelos, que a gente possa acertar no nosso, porque a vida pede urgente os nossos acertos do ponto de vista de formulações de políticas. Perfeito. Quero aqui endossar em partes a fala da deputada Camila, na qual a gente concorda com parte, no sentido de priorizar a questão da segurança nas escolas, mas fazer um contraponto e com toda a vênia, de forma bem democrática, no sentido de que a minha posição pessoal é de que tenhamos, sim, prioritariamente um programa de prevenção, um programa de cuidado da criança e do adolescente, dos menores, no médio e no longo prazo. E eu fui atrás de casos, como eu disse, o caso que mais me chamou a atenção é o implementado pela Prefeitura de Suzano, onde eles fizeram um planejamento com uma consultoria profissional e apresentaram ali um programa que avalia os índices escolares, que avalia o comportamento das crianças e que não trata tão somente da questão da violência na comunidade escolar, mas busca as causas da violência, sobretudo no seio familiar e também por faltas, muitas vezes, de políticas públicas na comunidade em que essas crianças estão inseridas. Mas defendo também que nós tenhamos aí medidas enérgicas, uma vez que situações excepcionais elas precisam de remédios, muitas vezes amargos, para que sejam contidas. E aí manifestar aqui, mais uma vez, a minha preocupação quanto à questão dessa crise que está instalada e que nós não tínhamos precedentes no país, em que pese nós temos aí mais de 20 casos na história do Brasil nos últimos 20 anos, salvo engano, foram 18 ou 19 casos, quase metade desses casos ocorreram nos últimos 12 meses, de atentados com vítimas fatais e não fatais. Então, o que nós, e aí eu falo pessoalmente, nosso mandato espera, é que o governo, além de apresentar um plano de médio e longo prazo, que possa apresentar medidas concretas, urgentes, para que possamos pacificar o ambiente escolar, trazendo segurança às escolas e, sobretudo, acalmando as famílias, porque também tenho visitado muitas escolas públicas e privadas, conversado com todos os atores, e o que eu tenho sentido é uma evasão escolar motivada pelos pais, promovida pelos pais aos menores, uma vez que não encontram, da parte do Estado, um ambiente de segurança adequada para que os seus filhos possam ir para a escola. Isso é um caso, como eu disse, que nós não temos precedente no Brasil, muito menos no Estado, e que eu tenho grave preocupação no sentido das consequências que isso terá para a formação das crianças. Nós chegamos ao ponto em que os pais optam por não levar os seus filhos à escola e de igual sorte, eu ouvi de menores e de pais que os menores, eles muitas vezes estão indo para a escola com a falta de certeza de que retornarão. Então, é algo que o Estado também precisa remediar, seja com ações concretas na área da segurança pública, mas também uma preocupação que eu gostaria de aproveitar o ensejo para registrar, concernente aí a questão psicológica, o trauma psicológico que isso está ocasionando nos alunos aí do nosso Estado do Espírito Santo.
Finalizada essa fase, gostaria de oportunizar a deputada Camila, caso tenha algum requerimento. Eu quero apresentar aqui, caso a deputada concorde, senão eu faço novamente, eventualmente, numa extraordinária, mas dialogando com o governo do Estado, que tenhamos, através dessa comissão, que nós possamos, a fim de aprofundar o tema e posteriori à apresentação do plano marcado para o dia 27, que nós possamos fazer audiências públicas em 5 regiões do Estado, para que a gente possa levar, através da comissão, a oportunidade da Assembleia estar debatendo esse tema nos municípios e, sobretudo, utilizando o modelo que nós fizemos em Coqueiral de Aracruz, no intuito de oportunizar o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, da Secretaria de Segurança, que possa dialogar com a comunidade local as ações que estão sendo tomadas e também para que nós possamos ali ouvir a comunidade escolar e as autoridades locais, a fim de que nós possamos, por meio desta comissão, sermos agentes protagonistas no sentido de levar esse debate, mais do que esse debate, colaborar para que nós possamos restabelecer aí a sensação de segurança, que eu acho que é a iniciativa mais urgente, seja pelo meio que for proposto aí pelo Estado, mas a iniciativa mais urgente que nós precisamos nesse momento. Então, gostaria de apresentar aqui antes, quero registrar aqui a presença dos universitários da UVV, da Universidade de Vila Velha, que nos abrilhantam com a presença do curso de Direito de variados períodos aqui. Então, os futuros juristas, fica aqui registrada a alegria desta comissão, da presença dos senhores nesta tarde. Então, gostaria de colocar aqui em deliberação a propositura de 5 audiências públicas nos municípios de Vitória, Cachoeiro, Itapemirim, Colatina, São Mateus e Barra de São Francisco, data a ser designada por esta comissão, para que os deputados componentes da comissão possam participar junto às autoridades locais e à comunidade escolar. Deputado, eu não vou votar favorável. Primeiro porque entendo que a Assembleia está criando um GT. Inclusive, acho que a gente deveria levar essa como uma proposição desse GT. Pelo que eu entendi, a proposta do GT é exatamente se debruçar sobre esse tema. Então, por hora, não voto favorável, exatamente para a gente construir e avaliar enquanto legislativo, quem sabe uma intervenção conjunta para a gente poder promover essas audiências e outros espaços de debate. Perfeito. Respeitando o voto da deputada Camila, ante a ausência justificada do deputado Vandinho Leite, por haver empate, fica aqui sobrestada a apreciação da matéria. Só gostaria de registrar aqui a presença da professora Elisiane. Elisiane, é isso? Muito obrigado pela presença, acompanhada dos futuros doutores. E só registrando aqui a deputada Camila, que respeitamos a posição do presidente, mas só deixar registrado ao público presente e aos que nos acompanham pela TV Alice, que nós, através dessa comissão, nós iniciamos esse debate nesta Casa de Leis, a partir do primeiro momento em que inserimos, antes mesmo de inserirmos a comissão, de forma conjunta aqui os deputados componentes, nós temos debatido desde o início, trouxemos à luz esse tema para a Assembleia Legislativa, e aí uma posição pessoal enquanto presidente, não por ter sido constituído ou por poder ser constituído um grupo de trabalho integrado, que nós vamos deixar de focar os trabalhos desta comissão também em relação à segurança nas escolas, até que nós entendamos aí junto à comunidade capixaba de que esse tema esteja superado, sendo restabelecida a sensação de segurança nas escolas do Estado do Espírito Santo. Eu oportunizo a deputada Camila para suas considerações finais. Quero só saudar os estudantes e as estudantes presentes aqui, boas-vindas. Depois estaremos lá no plenário da Assembleia, às 15, já estão convidados para poder acompanhar a sessão. Perfeito. Nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrados os trabalhos desta comissão, agradeço a presença do sindicato, na figura do Bruno, da Associação de Pais e Alunos do Espírito Santo, na figura da Maria Aparecida, de todos os presentes acadêmicos, aqui reforçando o convite da deputada
para que possamos nos acompanhar no plenário às 15 horas, desejando a todos uma excelente tarde, que Deus abençoe. Você acaba de acompanhar os trabalhos da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, que hoje debateu a segurança nas escolas, com a presença do Sindicato de Escolas Particulares do Espírito Santo e a Associação de Pais e Alunos do Estado. Continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você.